Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não posso deixar de agradecer nessa noite também, publicamente, a minha tia Miriam, que está aqui comigo hoje, meu primo Wallace, sua esposa Michele, seu filho Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque a tia Miriam é uma bênção da minha vida. E quando eu comecei a minha vida cristã, há alguns anos atrás, lá no início, ela foi uma bênção na minha vida, tá, tia? Então, publicamente, eu gostaria de agradecer a senhora por tudo que a senhora investiu também em mim lá no início. Naquele momento ali de descoberta, minha tia sempre foi, né, evangélica, cristã, morava lá no Rio, né, mas sempre quando ela tinha oportunidade, ela sempre me abençoou. Eu tenho muito carinho pela senhora, tá bom? Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Vamos abrir nossas Bíblias? Eu vou falar, vamos abrir nossas Bíblias, porque nós precisamos abrir a palavra do Senhor. Mas o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, talvez seja o texto mais conhecido mundialmente da palavra de Deus. Salmo 23. Salmo 23 é aquele salmo que fica aberto muitas das vezes em algumas casas, ou em alguns carros, em alguns lugares, em algumas lojas que a gente vai, né? Tem uma Bíblia, e a Bíblia está aberta onde? Você vai ver lá ou Salmo 91, né? Ou no Salmo 23. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito prática, muito direta desse salmo, na perspectiva do seguinte tema: ele é suficiente, tá bom? Vamos ler, por mais que a gente saiba esse salmo de cabeça, mas eu vou ler aqui na minha versão NVI, porque aqui tem algumas palavras importantes, diferentes da tradução tradicional, e eu julgo ser mais importante para esse contexto que nós vamos falar aqui hoje. Salmo davídico. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, irmãos? Que salmo lindo, né? E muitas das vezes a gente lê esse salmo, a gente recita esse salmo, mas a gente não para analisar as profundezas que Deus nos revela através do salmista, através dessa palavra, porque a gente vive tão corrido. E hoje eu gostaria de falar com você sobre quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. Descobrimos que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele é suficiente para cuidar de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Então a gente vive hoje num tempo, e eu falei isso com o Jaque hoje à tarde, né? As pessoas estão com uma sensação, inclusive eu, tá? Me coloco com uma sensação que sempre está faltando alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Quer ver, meu irmão? Tá faltando dinheiro, meu irmão? Tá faltando dinheiro. Tá faltando tempo? Tá faltando saúde? Tem muitos irmãos aí que estão acamados, estão gripados, né? Estão aí com falta de saúde. Tá faltando segurança? Tá faltando paz. Então as pessoas vivem correndo atrás de algo que acreditam que finalmente vai fazer que elas se sintam mais completas. Então a gente está sempre em busca de algo que está nos faltando. Mas Davi, ao escrever esse salmo, ele traz uma lógica diferente. Ele faz uma declaração aqui que desafia a nossa lógica humana. Ele vai dizer que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou na sua versão, a mais conhecida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Perceba que Davi não diz aqui, eu tenho tudo o que eu quero, está tudo resolvido, estou completo.
agora eu sou o rei, está tudo certo, tudo tranquilo. Não, muito pelo contrário. Ele vai dizer, eu tenho um pastor, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, e isso para mim é suficiente. E quando Deus, o nosso Senhor, é suficiente, o nosso coração, ele aprende a descansar. De fato, um descanso espiritual, não um descanso físico, porque o nosso corpo precisa descansar fisicamente para se recuperar. Ontem eu saí daqui ontem, meus irmãos, doído, cansado, e Laura queria dormir, falou que ia dormir 1h, e nós dormimos praticamente quase 2. E meu corpo estava muito cansado, estava precisando descansar realmente. Mas o nosso descanso aqui, o que Davi está falando, querendo passar para mim e para você essa noite, através desse texto, que o Senhor sendo suficiente, o nosso coração aprende a descansar de verdade. Mesmo quando ainda existem desafios, porque eles vão estar ali. Então o Salmo 23 nos ensina que a maior riqueza de uma ovelha não é o pasto, apesar de ser importante. Mas a riqueza da ovelha é o pastor, que cuida dela, que mantém ela viva, que tira ela de todos os perigos da caminhada, da jornada. Então, da mesma forma, a nossa maior riqueza como cristão, como crentes em Cristo Jesus, não são as bênçãos do Senhor, não são as coisas humanas, terrenas, não. A nossa maior riqueza, a nossa maior bênção é o próprio Deus, o nosso pastor. Então, eu gostaria de compartilhar alguns pontos importantes desse texto sobre essa questão da suficiência. Ele é suficiente. E você vai aprender essa noite que, ao sair daqui, ao invés de pensar o que está faltando na sua vida, você vai pensar que Ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Não estou falando que nós não temos necessidades, questões importantes, claro que temos. Mas estou querendo te dizer essa noite que, em primeiro lugar, nós devemos acreditar, confiar e declarar que Deus é suficiente para a gente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Então, em primeiro lugar, Ele é suficiente para suprir o que realmente precisamos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma ovelha, quem já viu aqui uma ovelha pessoalmente? Eu nunca vi uma ovelha. Acho que eu nunca vi uma ovelha bonita, aquela ovelha assim, toda grande assim, eu nunca vi. Mas uma ovelha, a gente sabe que é um animal extremamente dependente. Então, uma ovelha, ela não sabe encontrar o quê? Alimento sozinha. Uma ovelha, ela não sabe se defender sozinha, se proteger. Uma ovelha é um animal dócil, apesar de que eu já vi alguns vídeos aí na internet aí de uma ovelha, algumas ovelhas rebeldes, né, jogando pastores pro alto. Já vi alguns vídeos, os irmãos já estão rindo porque já viram também algumas ovelhas aí um pouco rebeldes. Mas ela depende completamente do pastor dela, daquele que está ali para defendê-la. Então, se o pastor é bom, ela não precisa viver preocupada. É isso? Na percepção da ovelha. Eu tenho aquele que cuida de mim, eu tenho aquele que me leva para pastos verdejantes, ou seja, onde a grama está, né, top, a grama está ótima, ótimo alimento. Ele me leva para beber água. Então, a ovelha, ela segue o seu pastor. Assim também acontece comigo e com você. Nem sempre, escute isso, meu irmão, minha irmã, essa noite, nem sempre Deus nos dá tudo o que nós desejamos. Imagina se Deus desse tudo o que você deseja. Ia dar problema, meu irmão. Porque muitas das vezes nossos desejos são pecaminosos. É isso? Muitas das vezes alguém pisa no seu pé, você tem um desejo de quê? Vou nem falar. Não é isso? Então, Senhor, manda um raio na cabeça daquele irmão, aquele abençoado, aquele incircunciso. É isso? Imagina se Deus escuta essa oração sua, esse desejo do seu coração, mas nunca deixa, Deus, no caso, nunca nos deixa faltar aquilo que realmente precisamos. Aquilo que é necessidade para mim e para você. E o Tiago às vezes vai dizer, Tiago diz muitas vezes que a gente não recebe o que pedimos porque pedimos mal.
Porque não sabemos pedir, porque pedimos segundo a inclinação do nosso coração, da nossa carne, da nossa vontade. Então, às vezes, pedimos mudanças nas circunstâncias, enquanto Deus trabalha primeiro no nosso coração de ovelha. Então, nós precisamos ter um coração de ovelha, um coração submisso, um coração que entende que estamos completamente debaixo do cuidado do pastor, do supremo pastor. Jesus vai dizer em Mateus 6:32, vosso Pai sabe que tendes necessidades, lá no Sermão do Monte. Ele sabe que você necessita, ele conhece seu coração. E o texto vai continuar dizendo que ele abençoa as aves do campo, os lírios do campo, as aves do céu. Ele cuida para que tudo funcione em perfeita ordem. Quanto mais vocês, os filhos de Deus, buscai primeiro, ele vai continuar o texto, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que são essas coisas? Não são todas as coisas. O texto vai dizer que todas essas coisas, todas essas necessidades serão supridas pelo Senhor. Mas primeiro nós devemos o quê? Buscar o reino dos céus. Então Deus conhece a sua necessidade, mesmo antes de você abrir a sua boca para orar. Não estou falando que você não deva abrir a sua boca para orar, mas Ele conhece. Ele é onipresente. Ele é poderoso. Então você entrou aqui essa noite com uma necessidade. Deus conhece. Deus sabe, Ele sonda o seu coração. Então por que Ele sonda o seu coração? Por que Ele conhece tudo? Porque Ele é seu pastor, Ele é o meu pastor. Quantas vezes a nossa ansiedade nasce porque nós olhamos para aquilo que nos falta? Então nós ficamos ansiosos, Roberta, porque é aquilo que nós não temos. Então nós temos um celular, nós sentimos falta que deveríamos ter um celular melhor. E ficamos ansiosos. E nós temos muitas vezes um carro velho, mas está funcionando, está suprindo a sua necessidade. E aí a gente fica maluco, e fica nervoso, e fica fazendo dívida, porque a gente quer alcançar algo maior. Eu não estou falando que você não deva ter sonhos. Eu só estou falando para você não criar ansiedade nas coisas terrenas. E saber que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Trabalhe, continue sendo honesto, justo, íntegro. E as pessoas estão necessitadas porque elas querem correr atrás daquilo que está faltando. E elas esquecem de agradecer, como o Jaque falou muito bem aqui, daquilo que já tem. Nós temos tudo o que nós precisamos. Eu fico pensando, eu penso na época dos meus pais, tantas coisas que eles não tinham. E hoje nós temos, e essa geração muitas vezes não valoriza aquilo que tem. Aquilo que para a gente hoje é assim, banal, é simples. Um celular, é outra coisa, tecnologia. Os nossos antepassados, a geração anterior não tinha isso, tinha uma dificuldade tremenda. E hoje a gente não valoriza isso. Então, ao invés de olharmos para Deus que supre a nossa necessidade, nós olhamos para aquilo que nos falta, para aquilo que a gente às vezes nem precisa. Alguém conhece aí? Só pensa, tá, gente? Não fala não. Hein? Nem precisa levantar a mão. Alguém conhece aí alguém que gosta de acumular coisas em casa sem utilidade? Amém, irmãos? Aí passa, nossa, que legal isso aí, vou comprar. Ou vai na Shopee, não sei aí, um monte de coisa tem aí, né? E vai comprando, compra. Aí depois, quando chega, ela fala assim, mas para que eu comprei isso mesmo? Aí vai e bota lá. Aí vai empurrando dentro aí abre o armário e vai botando dentro do armário. Aí quando abre o armário, cai tudo em cima de você. Nós somos mestres em acumular coisas que a gente nem precisa. Eu estou para fazer uma reforma lá em casa porque o Isaac está chegando. E aí vou mexer no quarto do Isaac lá e vai fazer o quarto do Isaac lá no escritório. O pastor Billy tem tanta coisa lá naquele negócio para tirar aquilo lá. Que a gente trouxe da casa anterior. Quando a gente veio da nossa casa menor para a casa maior, eu contei, eu acho que tinha mais de 30 canecas. Quem tem caneca em casa aí, gente? Coleção de canecas. Você usa aquelas canecas todas, meu irmão? Não usa. Eu falei, já que isso aqui. Eu tirei umas 10, ainda ficou umas 20 lá. É muita caneca, porque lembrança você pega. Aí a gente vai ter questão do apego emocional, né?
E a gente vai acumulando, tem quem é pai aí, mãe, criança pequena, as atividades das crianças, desde pequenininhos, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Já não tem mais espaço para colocar tanta coisa. Mas eu estou só falando aqui para você ter a noção que muitas das vezes a gente acumula coisas que a gente não tem necessidade de acumular. Então a gente precisa entender que isso gera ansiedade na gente. Então a gente precisa respirar um pouquinho, acalmar, olhar para o nosso pastor, nosso Senhor, o nosso Deus, e entender aquilo que Ele tem nos dado, e focar naquilo que a gente já tem, e continuar assim, trabalhando, sonhando, para que você possa melhorar de vida, evoluir, lógico, mas sempre entendendo que Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém? É igual uma criança. Aqui tem uma ilustração interessante, pastor Leandro. É uma criança quando vai viajar, a criança é pequena, ela vai para uma viagem longa e a criança vai dormindo tranquilamente no carro. É interessante, né? A Laura adora viajar. E tem gente que entra no carro para viajar, eu conheço pessoas aí, vou falar o nome, que a pessoa sai de casa, quando a pessoa chega passa na Raimundo de Farias, quando chega na BR, dormiu. Já dorme. E olha que interessante. Ela não sabe o caminho, no caso a criança, né? Ela não dirige o veículo, ela não controla o trânsito, ela simplesmente descansa porque ela confia na pessoa que está dirigindo. Ela não pode fazer nada, ela tem que ir. Então ela dorme. E muitas das vezes, as pessoas que dirigem, quando eu estou dirigindo para longe, né, e está do lado o Jaque dormindo, eu olho no retrovisor, eu vejo Laura dormindo, eu acho muito interessante, porque eu falo assim, mas como é que pode, né? É muita confiança, né? Aquela coisa, aquela sensação de proteção, aquele ser humano, isso precisa também gerar em nós, homens e mulheres que dirigem, a questão da proteção, do cuidado, dirigir com prudência, né? Então a gente olha para aquela criança, eu olho para a Laura e agora, né, mais para frente vou olhar para Isaac. No caso agora eu vou perder a minha parceira a minha piloto, né? Aí eu vou olhar agora para o retrovisor e ver os três atrás, dormindo. Isso quer dizer o quê? Que eles confiam no motorista. Eles precisam confiar no motorista, não é isso? E isso gera o quê? Segurança neles. Então, a mesma coisa é a gente. A gente está nesse carro da vida confiando que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. É Ele que está guiando a nossa vida. Então nós precisamos soltar o controle e deixar Ele guiar e descansar no Senhor. Amém, irmãos? Porque Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Mas em segundo lugar, Ele é suficiente para nos guiar quando não sabemos para onde ir. Olha que interessante. No mundo que nós vivemos, no mundo da tecnologia, da inteligência artificial, do GPS, de tudo que nós temos aí, existem muitas pessoas que não sabem para onde vão. Estão perdidas, estão desorientadas. Então o salmista vai dizer no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça. As ovelhas, no caso, elas possuem pouca capacidade, de orientação. É por isso que elas precisam do pastor o tempo todo orientando, levando o rebanho para determinado lugar, tirando o rebanho daquele determinado lugar e trazendo para o aprisco, o lugar onde elas ficam, onde elas dormem. Então elas não têm senso de direção. Eu conheço pessoas também que não têm senso de direção nenhuma. Soltar ela no lugar, ela vai para onde que eu volto? Não sei se você já teve a sensação, você vai para um lugar que você não conhece. Eu falo isso, olha só, se você me soltar aqui agora, eu não sei como voltar. Se não me dá um GPS, eu estou perdido. Uma vez eu fui para o lado de São Gonçalo ali, dentro de um lugar ali, falei, olha, por favor, não me deixa aqui não, hein? Porque eu não sei voltar. E a gente às vezes não tem esse senso de direção, assim é a ovelha. Mas quando elas se afastam do pastor, elas dificilmente conseguem voltar sozinhas. Assim é a vida do crente. Todo cristão que se afasta da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, ele fica o quê? Desorientado. Ele tem dificuldade para voltar. Aí aqui entra a questão da expressão do pastor que vai buscar a ovelha perdida também, porque elas não conseguem voltar sozinhas.
Mas existem algumas rebeldes que saem também porque querem. São rebeldes, mas precisam ser o quê? Amadas e acolhidas. Então nós também somos assim, irmão, igual as ovelhas. Existem momentos em que não sabemos em que direção nós devemos ir, qual decisão devemos tomar. Nós estamos desorientados. Então o salmista vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Não sabemos qual caminho devemos seguir muitas das vezes, mas Deus, Ele nunca perde o nosso rumo. Ele sabe para onde nós devemos ir. Enquanto nós enxergamos apenas uma curva, Ele vê toda a estrada. Não é isso? Voltando aqui a metáfora do dirigir, quem já dirige aí à noite muito tempo, você pega uma estrada à noite e você liga o seu farol. E dependendo da estrada, você só consegue enxergar se você colocar o farol alto. Não é isso? Agora, você já experimentou apagar o farol e andar dirigindo? E tentar dirigir no escuro? E geralmente quando a gente vai para um lado de roça, principalmente, né? No lado da roça, quando você chega lá, aquele breu, não tem nada. Só a luz das estrelas iluminando o caminho. E iluminando a porteira. É isso? Aí, se você apagar o farol, você fica perdido. Então nós precisamos o quê? Sempre usar o nosso farol para que a gente possa ter a direção certa. Porque às vezes a gente só consegue enxergar até a próxima curva. Mas Deus vê o todo, meu irmão, minha irmã. Deus conhece a sua história. Deus quer te abençoar. E Ele precisa que você confie nele. E entenda que Ele é o seu pastor. Amém? Então o Senhor nunca conduz seus filhos para caminhos errados. Deus não faz isso. Homens fazem. Muitos tentaram me tirar do caminho do Senhor. Me levar para outras veredas, não da justiça. Mas o Senhor, Ele nunca nos conduz para caminhos errados, mesmo quando nós não entendemos os planos dEle. E muitas das vezes nós não vamos entender mesmo. Nós temos que o quê? Obedecer. Seguir a voz do nosso pastor. Só isso. A ovelha não questiona o pastor quando está levando para os pastos ou para algum lugar. Ela não questiona. Ela vai porque ela confia no seu pastor. Então nós podemos confiar na direção do Senhor. Amém, irmãos? Talvez hoje você está aqui hoje buscando uma direção do Senhor. Está meio perdido. Precisa ajustar o seu GPS espiritual. Hoje é a noite para isso. Deus nem sempre revela todo o caminho, mas o que Ele diz é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso já é o quê? Suficiente para mim e para você. Ele vai sempre nos mostrar o caminho, mesmo em meio às dificuldades. A nossa responsabilidade nem sempre é entender tudo, é obedecer à voz do nosso pastor, nosso supremo pastor. Em terceiro lugar, para fechar, Ele é suficiente quando atravessamos os vales. Vales da sombra da morte. Observe aqui que o Davi vai dizer o seguinte: ele não está dizendo aqui, se eu passar no vale da sombra da morte. Não é isso? O texto está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo o quê? Versículo 4. Mesmo ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Isso é lindo demais. Ele está dizendo que ainda que ele passe, na minha versão, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Isso quer dizer, desculpe se você veio aqui essa noite e ouviu uma palavra motivacional dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter vale, desculpe te decepcionar, porque você vai ter problema, você vai ter vale. Todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E aqui, interessante, se você pegar a cultura do contexto aqui, esse vale da sombra da morte, quando ele vai dizer, é porque na época as pessoas atravessavam desertos de lugares muito distantes de uma cidade para outra. E nesses lugares, nesses vales, existiam muitos saqueadores. Se você observar a parábola do bom samaritano, traduz muito bem o que eu vou dizer para você nesse momento. Aquele bom samaritano, a pessoa que estava sendo, que foi espancada pelos saqueadores, ela estava atravessando por um lugar, por um vale.
E ela foi espancada, ela foi saqueada, porque os saqueadores, os assaltantes, eles ficavam escondidos nos vales, esperando o momento certo para atacar as pessoas. É isso que Davi está dizendo aqui: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mesmo que eu passe por esse vale, eu sei que o Senhor está comigo. Os vales fazem parte da caminhada cristã. Não tem como você aceitar a caminhada cristã, confessar Jesus Cristo como seu Salvador e achar que os seus problemas acabaram. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo nesse tempo, nesse plano terrestre, e nós vamos ter dificuldade. Então os vales vão fazer parte da nossa caminhada. A gente vai passar por problemas de luto. Algumas pessoas estão passando aí pelo luto. Enfermidades, crises familiares, momentos de solidão. Nenhum cristão está isento dessas experiências. Essa é uma grande realidade. Nenhum de nós está isento. Mas existe uma promessa maravilhosa. Tu estás comigo. Amém, meus irmãos? Lembre disso. Se você entrou aqui hoje passando pelo vale da sombra da morte, lembre dessa promessa de Deus, o nosso pastor. Tu estás comigo. Ele vai dizer para você: eu estou com você. Seja na alegria, na tristeza, no vale, eu não vou te abandonar. Essa é a grande diferença. A presença de Deus não elimina os problemas, mas transforma completamente a maneira como nós enfrentamos os problemas. Até Jesus voltar, nós vamos ter problemas. Seja bem-vindo à raça humana. Temos problemas porque nós somos pecadores. Temos problemas porque nós caímos. E nós fomos redimidos. Agora somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda não estamos completos. E ainda estamos vivendo nesse mundo. Apesar de não sermos desse mundo, ainda estamos vivendo nesse mundo. Então, aprenda a entender que Deus, Ele é suficiente no seu vale da sombra da morte. Amém? Talvez Deus não tire você imediatamente desse vale. Talvez esse vale vai passar por um período. Está sendo espremido. Você está sendo espremido, mas Ele jamais vai te abandonar dentro desse vale. A presença dEle é suficiente para você suportar o vale da sombra da morte. Em último lugar, ele vai fechar o salmo, dizendo que Ele é suficiente para cuidar de nós até o fim. Davi termina olhando para o futuro. Ele vai dizer que bondade e misericórdia nos seguirão. Certamente, nos seguirão. Isso é lindo demais. Até os últimos dias da minha vida. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não é a tristeza que segue o cristão, não é a tristeza. Apesar de sermos tristes e passarmos por tristeza. Nem o medo, nem o fracasso, mas é a bondade de Deus que nos alcança e nos dá segurança para caminharmos a nossa jornada espiritual. Mesmo quando não percebemos, Deus continua trabalhando na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Ontem eu fiquei muito feliz porque nós tivemos muitos visitantes aqui da nossa comunidade, na nossa igreja. E a nossa festa na roça tem realmente esse propósito de abençoar, de trazer as pessoas para perto, para dizer para elas que Deus é bom, como nós cantamos aqui hoje, que Ele continua sendo bom mesmo em meio às tempestades. Ele continua sendo suficiente. E Ele continua trabalhando na vida daqueles que o temem, daqueles que o seguem. Às vezes nós olhamos para trás e enxergamos só as dificuldades, mas esquecemos de observar e nos agarrarmos a esse Deus que é suficiente. Amém, Paulo? Ele é suficiente para mim e para você. Mas olhando mais também pela perspectiva da fé, já encerrando, ele vai dizer: habitarei todos os dias na casa do meu Senhor. Nossa história não termina na dor terrena que nós estamos passando nesse tempo. Na verdade, a nossa história não termina, nossa história tem continuidade na eternidade. Amém, irmãos? Esse vale vai passar, essa tempestade vai passar, tudo isso vai passar,
e nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Então o cristão não vive apenas olhando para o presente, para as circunstâncias desse tempo. Nós vivemos com base na esperança, naquilo que nós cremos, e naquele que nós cremos, o nosso Senhor, o nosso pastor. Sabemos também para onde nós estamos indo. E para onde nós estamos indo, queremos levar mais pessoas conosco, amém? E por isso nós somos igreja, por isso nós compartilhamos do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, porque um dia nós fomos o quê? Alcançados também. Então nós queremos compartilhar disso com as pessoas e entender que Ele continua cuidando, trabalhando a favor dos seus filhos. Então sabemos para onde nós estamos indo e sabemos, além de saber para onde nós estamos indo, nós sabemos quem está nos conduzindo. Amém? Isso é lindo demais. Esse salmo é maravilhoso. Queria mais tempo para falar dele, mas não tenho. E quem está nos conduzindo, meu irmão e minha irmã? O nosso bom pastor. Esse salmo aponta para Cristo, porque Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Então o Salmo 23 não é um salmo sobre uma vida sem problemas. Ele é um salmo sobre um pastor que é suficiente para nos conduzir em meio aos problemas. Ele é suficiente quando nos falta força, Ele é suficiente quando nos falta direção, Ele é suficiente quando nós atravessamos pelos vales da vida, Ele é suficiente para nos conduzir até o fim, até a eternidade. Quando faltar paz, lembre-se, Ele é suficiente. Quando te faltar direção, lembre-se, Ele é suficiente. Quando te faltar força, lembre-se, Ele é suficiente. Quando você estiver atravessando por algum problema, lembre-se, Ele é suficiente. Há uma diferença entre conhecer o Salmo 23, aquele que fica aberto lá na estante, todo empoeirado. Há uma diferença entre conhecer o Salmo 23 e conhecer o pastor do Salmo 23. O nosso Deus Todo-Poderoso. Em João 10, 11, como eu falei, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor não apenas cuida das ovelhas, ele entregou a sua própria vida para que elas tivessem vida eterna e vida abundante. Por isso, a maior pergunta, a pergunta essencial dessa mensagem essa noite, não é do que você está precisando. Talvez você venha fazer essa pergunta essa noite, ou está pensando o que eu estou precisando. Mas a pergunta é: você já entregou a sua vida aos cuidados do bom pastor para que ele continue cuidando daquilo que você acha que você está precisando? Você já entregou realmente o seu coração, a sua família, a sua casa a esse bom pastor que tem cuidado de você? Porque algumas pessoas podem dizer: o Senhor é meu pastor, mas elas não têm o coração inclinado para Deus totalmente. E essa noite eu gostaria que você descansasse nessa palavra e entendesse que Ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Amém, meus irmãos? Ele é suficiente. Continue confiando. Está difícil, pastor Rafael? Continue confiando. Continue acreditando. Continue tendo fé. Peça fé ao Senhor. Peça fé ao seu pastor. Não é a mim não, tá, irmãos? Eu vi um pastor dizendo que nós somos co-pastores, Orbílio. Nós estamos aqui para ajudar ao Supremo Pastor a conduzir o rebanho. Nós somos iguais. Nós precisamos do Senhor da mesma forma. Nós precisamos da suficiência daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Nós vamos louvar ao Senhor. E você fique à vontade, nós vamos cantar. Logo após o pastor Rogério vai estar orando, dando uma bênção apostólica aqui e pedir para você não sair correndo.
tá? Não saia com pressa, porque a gente vai ter ali nosso momento de confraternização, finalizando a nossa festa na roça 2026. Então participe, não saia, o horário tá legal ainda. Participe conosco, você que nos visita, eu quero dar um abraço a você lá na porta, quero conversar um pouquinho com você.